Muito bem, seguindo aqui a nossa jornada sobre ácido hialurônico, sobre o processo de envelhecimento, o que nós podemos fazer aí com os novos produtos que pode ajudar você com o seu envelhecimento, com a sua beleza, com as suas insatisfações. Hoje nós vamos falar do MD Codes. O que é MD Codes? Eu ia falar, mas Lu, me fala para mim aí. Todo mundo chega na clínica, né? Doutora, eu vi fulano de tal e ele fez o MD Codes, né? Aí eles confundem tudo. Me fala um pouquinho. Esse termo virou uma febre. E no começo, né, quando esse termo foi lançado, há 5 anos, foi tão engraçado, porque os pacientes viam nas revistas ou nas redes sociais, na internet, e chegavam para mim, doutora, eu quero fazer o MD Codes, né? Mas o paciente, eu falei, mas o que é o MD Codes? O próprio paciente não sabia explicar, e na maioria das vezes já tinha usado essa técnica para fazer o preenchimento do rosto dele. Então eu falei, mas querida, você já se meteu a esse tratamento, só que você não sabe. Então, o que é o MD Codes, né? É uma técnica que foi idealizada por um cirurgião plástico brasileiro, Maurício de Maio, e essa informação, essa técnica foi mostrada para a gente, né, para os médicos foram convidados aí para o curso dele aqui no Brasil há 5 anos, e realmente revolucionou a maneira como a gente entende a face, como a gente compreende o processo de envelhecimento, porque antigamente o paciente ele chegava aqui na clínica e ele tinha uma queixa específica, o meu sulco está muito fundo e eu quero corrigir esse sulco. Então o que a gente fazia? A gente pegava a ampola do ácido hialurônico e corrigia o sulco, né? Só que com esse entendimento, né, maior do processo de envelhecimento, da arquitetura do rosto, hoje em dia a gente sabe muito bem que na maioria das vezes o ponto que a gente precisa abordar não necessariamente é onde o paciente vê o problema, né? Vou te dar um exemplo. O preenchimento da região malar do terço médio impacta muito mais o sulco do que o próprio preenchimento do sulco. Impacta muitas vezes muito mais a olheira do que o próprio preenchimento da olheira, né? Então, o que acontece? A face, ela é dividida em unidades anatômicas. E o que o Maurício fez? Ele sistematizou a maneira como a gente pode preencher, né? A sequência, né? Então, cada unidade da face, existem subunidades que têm códigos, né? Tanto que MD Codes é a abreviação de Medical Codes. Então, cada subunidade tem uma letra, que quer dizer a área que está sendo aplicada, e tem um número que fala para a gente sobre a sequência que seria melhor para abordar aquela área, né? Mas o que acontece, Sam? Nem todo paciente tem indicação de fazer toda aquela sequência de pontos do MD Codes, né? A avaliação ela deve ser muito bem individualizada. Muitas vezes o paciente chega aqui, vou dar um exemplo, um paciente semana passada. Ele queria deixar o rosto mais quadrado, melhorar mais o contorno da mandíbula, mas se eu não fizesse a reposição na região do zigomático, no malar, ficaria totalmente desproporcional, né? Então, apesar do MD Code seria uma orientação para a gente raciocinar a arquitetura do rosto e justamente para essa sequência que seria o ideal para avaliar e justamente também para comunicar ao paciente o programa de tratamento dele. Muitas vezes, todos os preenchedores, todos os pontos indicados não são feitos em uma etapa. A gente pode dividir isso em 2, 3, às vezes até 4 etapas. E é interessante você falar tudo isso, porque Medical Codes, né, que são os códigos médicos aí, códigos médicos, ou seja, é feito por médicos, é para médicos. Sim. Então, existiu também aí uma febre da harmonização facial, que aí, infelizmente, muitas pessoas não entendiam e aí acabam fazendo confusão. Então, aqui é algo médico. E você falou uma coisa, Lu, que é importantíssimo, que eu vejo muito como ético. Você ter o talento e o bom senso, né, de fazer um tratamento que não é aquilo que realmente as pessoas estão confundindo. Então, ela quer preencher o sulco e aí vai ali e simplesmente faz isso. Então, a técnica evoluiu, né? A técnica de aplicação e de avaliação evoluiu conforme também o produto evoluiu, que é o ácido hialurônico, né? Então, como diz, né, as pessoas estavam sendo, às vezes, infladas, né? E elas ficavam inchadas, né? Então, tava com um suco aqui, preenchia, dava volume ali. E as técnicas hoje de ancoragem, né? Que você falou de ancorar aqui para
fazer um vetor e melhorar esse aspecto aqui, ao invés de sair injetando de qualquer jeito, não é isso? Sim, e muitas vezes tem paciente que vem com uma queixa específica de um sulco, de um lábio de moleira, mas muitas vezes o paciente ele não sabe o que ele está sentindo. Às vezes ele fala a seguinte frase: doutora, meu olhar está cansado. Então, quando eu fecho os meus lábios, parece que eu estou triste, estou chateada, mas eu não estou chateada, né? E aí cabe ao médico avaliar o paciente, se comunicar, fazer o paciente entender o que está causando aquela queixa para ele, né? Uhum. E é o estado da arte, né? De você realmente conseguir avaliar essa face, fazendo um planejamento de tratamento que vai deixar a pessoa mais bonita, mais bela e mais feliz, com a autoestima mais elevada, né? Porque tudo isso influencia. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Elas olham no espelho e não se reconhecem mais, né, Lu? Elas olham e falam: Sim. puxa vida, tô com a cara triste, tô com a cara cansado. Eu não tô triste, eu não estou cansado, né? Estou super bem, né? E E infelizmente, esse envelhecimento vai trazendo essas características, né? E é um procedimento rápido, é um procedimento fantástico. O paciente, imagina, às vezes em 20 minutos, compara uma M-face que foi tratada com o outro lado e vê uma diferença tão grande. Por isso também que é um procedimento que mais vicia os nossos pacientes, tá? Porque às Uhum. vezes, assim, ele fala assim: não, doutora, eu não quero fazer esse laser, não, eu prefiro fazer o preenchimento, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque cada procedimento vai atuar em uma alteração do processo de envelhecimento, mas ele fica muito fascinado, né, por esse resultado tão rápido. Então, o ideal mesmo é fazer uma avaliação muito correta. E Uhum. muitas vezes não fazer o que o paciente quer é o melhor, né, para o paciente, né? Mudar Uhum. muitas vezes o que ele estava planejando fazer É. também, né? Isso E, pode acontecer. e aí, Lu, eu vejo aqui dois aspectos, por exemplo, né? Que é a pessoa que ela precisa de realmente, ela tá com uma idade mais avançada, ela precisa de um carinho Uhum, especial, de uma reposição, de reestruturação. E uhum, nós temos também as pessoas mais jovens que precisam corrigir algumas assimetrias, né? Labial, uhum. nariz, não é isso? Uhum. É assim, na verdade, Sam, eu incluiria três características dos pacientes que são indicados, né? Existem os pacientes mais jovens e muitas vezes são pacientes que são criticados, mas nossa, você fez um preenchimento, você é tão novo, mas o preenchimento ele não é só usado para rejuvenescer, né? Ele é Uhum. muitas vezes usado para corrigir uma alteração que o paciente tem. Vou te dar um exemplo. Tem pacientes que são retrognatas, né? E tem pacientes que não querem fazer cirurgia, né? Se for um grau leve, a gente consegue corrigir sim com a projeção da região do mento, que é o queixo. Muitas Uhum. vezes o paciente tem uma assimetria. Então, é o caso do paciente jovem que tem uma alteração estrutural, né? Segundo paciente, é o caso de paciente com o rosto assimétrico, né? Sabe aquele paciente que só tira foto de um lado, que sabe que um lado dele é bem melhor que o outro? E quando a Uhum. gente tira a foto 3D e compara, a gente tem um programa aqui que a gente consegue ver o que seria a face do paciente totalmente simétrica. A gente consegue ver exatamente qual é o lado do rosto do paciente que mais beneficia ele, né? Então, a Uhum. correção de assimetria é importante. Quanto mais simétrico, mais bonito, né? E o terceiro caso é do paciente mais envelhecido que já perdeu a estrutura do rosto, está perdendo a estrutura do rosto. De qualquer maneira, quanto mais cedo a gente tratar, melhor, né? Porque aquele paciente que tem uma alteração estrutural mais jovem, ele também vai envelhecer, né? E se o paciente conhece o processo de envelhecimento dele, ele sabe os pontos que favorecem e aqueles pontos mais fracos onde ele precisa tomar mais cuidado e provavelmente vai precisar começar a tratar mais cedo. Exatamente. Bom, então, respondido aí o que é MD Codes, né? O MD Codes Uhum. é uma técnica desenvolvida por um médico brasileiro, aonde são os códigos médicos e aí sabe exatamente quanto a quantidade que vai colocar, na onde vai colocar para corrigir aquela insatisfação específica, que aí, graças a Deus, a Lu tá aí, né, Lu? Sim, Conhecedora, estudou bastante sobre essa técnica. sim. Sim, sim. É muito satisfatório você ver como que a evolução das características dos preenchedores e das técnicas a gente consegue entregar um resultado cada vez melhor para os nossos pacientes. Isso é fantástico. Fantástico.
Lu, obrigado. Para você que está nos assistindo aí, deixe seu comentário, fale aqui embaixo, curta. Se você ficou com alguma dúvida ainda, fala com a Lu e não deixe de assistir o vídeo anterior e assista o vídeo seguinte, que nós vamos continuar com essa jornada aqui de bate-papo. E se você tiver algum tema que você é curioso para saber, se você tem dificuldade, se você tem alguma dúvida, mande a sua sugestão aí que nós vamos ter o prazer de falar sobre ele. Grande abraço, Lu, obrigado, até mais. Obrigada a você, Sam. Um beijo.